Bem-vindos, galera do GECOI, para mais um GECOI da nossa 8ª igreja, GECOI de Juniores. Bem-vindos à nossa casa. Nós estamos felizes de receber vocês de novo, novamente aqui. Estamos com muita saudade daquele GECOI presencial que a gente recebe toda sexta-feira, que é o GECOI Conectados. Nós estamos morrendo de saudade. Mas por enquanto a gente continua aqui se encontrando online para poder aprender mais a respeito de Jesus. Como vocês estão? Nós esperamos que vocês estejam bem. Mas escreve aí no chat pra gente as coisas que vocês estão passando, como vocês estão, o que vocês pensam a respeito das coisas que a gente está falando aqui. Vamos interagir através do chat para você que está ao vivo, né? Então, nós esperamos que vocês estejam bem e nós queremos saber o que vocês têm para agradecer ao Senhor. O que nós temos para agradecer ao Senhor? O que nós temos para agradecer ao Senhor, Marina? Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de nós. E você, Lígia, o que você tem para agradecer ao Senhor? Pelo GECOI. Pelo GECOI? E você, Ricardo, o que você tem para agradecer ao Senhor? Tanta coisa para agradecer, mas essa semana teve uma coisa muito especial pra gente aqui em casa. Foi aniversário, sabe de quem? Mamãe Keila. Da Keila, da mamãe, da tia Keila. Então nós estamos muito alegres, porque Deus tem... Peraí, tia Keila, eu quero te agradecer muito. Olha, pra quem não sabe, a tia Keila tem me ajudado bastante. Ela tem feito muita coisa aqui, muita coisa andar, e a gente quer te agradecer. Isso é uma vitória para nossa igreja, minha irmã. Tudo que você venceu, tudo que você já passou, a paciência que você tem comigo e com a galera, e eu trouxe aqui um rapazinho para te dar meus parabéns, para falar para você que você é preciosa, tá bom? Pode vir aqui, meu amigo. Hola, tia Keila, ¿cómo estás? Muy bien, cumpleaños, ¿ah? Está velita, mas está bonitita. Tia Keila, meus parabéns. Que você seja abençoada pelo Senhor. Te amamos mucho, mucho, tá bom? Ricardito, tu és muy bonitito. Lígia, tu és lindita. Marina, uma pessoa. Tchau, tchau, pessoal. Cuidado de nós e ainda tem abençoado, tem multiplicado os anos de vida da tia Keila. Isso. Então vamos agradecer por esses motivos que nós temos? Vamos, Marina vai agradecer para nós, para a gente começar o nosso jogo. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia que o Senhor nos deu. Muito obrigada porque o Senhor sempre está com a gente, cuidando da gente. Obrigada por esse GECOI que acabou de começar. Em nome de Jesus, amém. 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 Então, o que nós temos estudado nos nossos GECOIs? Vocês lembram? Você lembra, Marina? Qual que é o livro que a gente tem estudado no GECOI? Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Muito bem. Nós estamos no capítulo 23 hoje. Nós já andamos bem, não é? Nesse livro. Mas eu ainda queria saber o que significa Atos dos Apóstolos. O que será que significa Atos dos Apóstolos? Nome chique, né? Vamos tentar pensar, separando assim as palavras, para entender palavra por palavra. O que significa Atos? Atos? O que significa Atos? Você sabe, Lígia, o que significa Atos? Tem ideia? Atos são ações, atitudes, né? Atitudes, né? Ou em umas palavras mais fáceis, né? As coisas que as pessoas fazem, não é? Assim, como Atos era lá no passado, então a gente vai falar assim, o que era feito por. O que era feito por. Será que tá dando para ler lá? Tô na frente, né? Atos é o que era feito por. E apóstolos? O que é os apóstolos? As pessoas estão muito acostumadas a ouvir falar dos apóstolos, né? Quem que eram os apóstolos? Quem que eram os apóstolos?
Eram as pessoas que pregavam o evangelho? É, uma das coisas que eles faziam era pregar o evangelho. Os apóstolos, eles eram representantes de Jesus. Ah, tá. Aqueles que falavam por Jesus. Quem que escolheu os primeiros apóstolos? Jesus. Jesus escolheu os primeiros apóstolos. E depois outros apóstolos também foram escolhidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo também escolheu alguns apóstolos. Mas quem escolhe os apóstolos é a gente? Não. Quem que escolhe os apóstolos? O Espírito Santo? É Deus, né? Jesus, o Espírito Santo. Ele que escolhe, né? Então os apóstolos são aqueles... Me ajuda aí, Ricardinho. Aqueles que falavam... Não, aqui. Vou colocar para cá. Aqueles que falavam em nome de Jesus. Vou tirar aqui para não atrapalhar ninguém a ver. Vamos tirar, Maria? Os apóstolos eram aqueles que falavam em nome de Jesus. Então vamos ver no completo aqui o que significa Atos dos Apóstolos? O que era feito por aqueles que falavam em nome de Jesus. De novo, Lígia. O que era feito por aqueles que falavam em nome de Jesus. Isso é Atos dos Apóstolos. O livro de Atos dos Apóstolos nos ensina isso. As coisas que as primeiras pessoas que seguiram Jesus fizeram para falar em nome de Jesus. Nós já vimos um tanto de coisa, né? Que o apóstolo Pedro fez, que o apóstolo Tiago fez, que o Estevão fez, né? E agora nós estamos vendo que o apóstolo Paulo fez. E a história do apóstolo Paulo é comprida, não é? Não dá pra gente lembrar assim de um tempinho rápido, né? Mas merece um resuminho, não merece? Deixa eu explicar. Saulo era judeu e perseguia os seguidores de Jesus. Um dia, Paulo caiu e viu Jesus. Ele ficou cego. Voltou a enxergar e virou Paulo, o seguidor de Jesus. Foi congregar na igreja de Antioquia. Foi enviado como missionário. Viajou a primeira vez e voltou. Viajou a segunda vez. Também voltou. Viajou a terceira vez e não voltou. E ele apanhou. Foi preso injustamente. E agora ele está tendo que se explicar para as autoridades e é por isso que estamos aqui hoje. Então, galerinha, nós estamos nesse pé. Paulo está lá em Jerusalém, ele está preso, né, sem motivo, injustamente, e os soldados de Roma não sabiam muito bem por que ele estava sendo atacado por aqueles judeus, não é? Eles não entendiam muito bem. Então a gente está nesse pé, Paulo preso, e agora ele tem que explicar para as autoridades o motivo de sua prisão. E no momento, ele é levado pelos soldados de Roma para se explicar no Sinédrio. Lá em Atos 23 conta essa história. Nós não vamos ler todo o capítulo, porque é muita coisa, senão a gente vai alongar muito o nosso tempo aqui. Mas eu encorajo você e vocês também a lerem lá na Bíblia todo o capítulo, para poder entender toda a história, né? Mas no capítulo 23, Paulo é levado ao Sinédrio para se explicar. O que é Sinédrio? Sinédrio é a assembleia, é uma assembleia de juízes judeus.
que julgavam pela lei de Moisés. Então eles podiam julgar algumas coisas que os judeus faziam que fosse contra a lei de Moisés. Para Roma não importava a lei de Moisés, importava? Não. Para eles tanto fazia, né? Se guardava o sábado, se não guardava o sábado, não é? Os judeus tinham o seu tribunal só para fazer isso, julgar as coisas pela lei de Moisés. E Paulo foi levado para lá para poder se explicar, né? E quando ele chegou lá, ele já foi tentando se explicar, só que o pessoal lá do Sinédrio não estava com muita vontade de julgá-lo pela lei de Moisés. Eles estavam com vontade de condená-lo de qualquer jeito, porque eles não queriam que ele pregasse sobre Jesus. Muito bem. Ele não estava descumprindo nada da lei de Moisés, mas eles não queriam que ele pregasse sobre Jesus. Então, quando Paulo começou a falar, a primeira coisa que o sumo sacerdote fez foi mandar dar um tabefe nele. Aí Paulo falou assim, mas como vocês me batem desse jeito? Na lei de Moisés, vocês têm que julgar pela lei de Moisés, mas vocês estão indo contra a lei de Moisés? Aí sabe o que ele usou para se defender, o sumo sacerdote? Não fala assim comigo que eu sou o sumo sacerdote. Como se ele não estivesse fazendo uma coisa errada, não é? Paulo não podia nem reclamar e Paulo ainda se desculpou. Falou assim, o senhor me desculpa, eu não sabia que o senhor era o sumo sacerdote. Mas aí Paulo começou a tentar se explicar de novo e lá no Sinédrio tinham dois partidos, vamos dizer assim. Um partido que aceitava a ressurreição dos mortos e um partido que não aceitava a ressurreição dos mortos. Ressurreição dos mortos. Quando Jesus voltar, nós não vamos ressuscitar? Vamos. Então, tinha um partido que achava que os mortos um dia iam ressuscitar. E o outro partido achava que não, que os mortos não iam ressuscitar. Morreu, já Morreu já era. acabou. Entendeu? E aí Paulo começou a falar assim, vocês estão me julgando porque eu creio na ressurreição dos mortos. E aí eles começaram uma discussão. Ah, porque pode a ressurreição, porque não pode a ressurreição, porque pode... Não, começaram aquela muvuca. E brigaram tanto, que os soldados ficaram com medo deles fazerem alguma coisa de ruim para Paulo. Aí pegaram Paulo e tiraram de lá e levaram Paulo de volta para a fortaleza onde ele estava preso. Pensa só, Paulo foi para lá para tentar se defender. Quem tenta se defender tem a expectativa de ser solto, né? Aí chegou lá, eles não conseguiram nem se defender, as pessoas nem conseguiram escutar o que eles tinham para falar. E ele deve ter ficado como? Feliz não deve ter sido. Como que ele ficou, você acha, Lígia? Triste. Triste? Pouco Deve ter- ou muito? Muito. Deve ter ficado desanimado, não é? Nossa, a esperança dele estava onde? Lá embaixo. Aí, nesse dia, nessa noite, Deus falou com ele. E o Ricardinho vai ler lá em Atos 23, versículo 11 para nós. 23:11, hein? Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: Coragem! Assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Aqui nesse versículo, é a primeira vez que Deus fala com Paulo a respeito dos motivos que Deus tinha para colocar Paulo naquela situação. Vocês já se perguntaram se Paulo tinha como explicar os motivos dele, não tinha? Tinha. Os motivos dele ter ido para Jerusalém, os motivos dele pregar Jesus, ele tinha como explicar esses motivos. Ele tinha como explicar os motivos de Deus?
Só Deus. Só Deus, né? É. Então, nós vamos pensar hoje quais que eram os motivos de Deus. Deus, naquele dia, depois daquela confusão que deve ter deixado Paulo desanimado, Deus foi para falar com ele sobre os motivos que ele tinha para deixar Paulo ali, qual que era o objetivo de Deus, qual que era o plano de Deus naquela situação toda, não é? E foi isso que ele falou aqui no versículo 11. Assim como você testemunhou em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Roma era o quê? Era o império da época? Era a capital do império. Ah, tá. Era onde vivia o imperador, Eu achei né? que Era a capital do mundo na época. Era a cidade mais importante do mundo na época. Então Deus queria mandar ele para Roma. Mas a história acabou aí? Não. Claro que não, né? Porque os judeus queriam sempre fazer alguma coisa para atrapalhar, né, a vida de Paulo. Quando eles viram que os romanos estavam defendendo Paulo, eles pensaram o quê? Eles não iam ter como condenar Paulo. Eles não tinham motivo. Então, o que eles pensaram? Nós vamos matar Paulo. Nós vamos fingir que nós queremos ouvir o que ele tem para dizer. E no caminho, para ele ir para o Sinédrio, nós vamos pegar ele no meio do caminho e vamos matar ele. E eles juraram que não iam comer nem beber até conseguir matar Paulo. Só que o sobrinho de Paulo ficou sabendo disso. Ele, não sei se ele ouviu, se alguém contou para ele. Eu sei que o sobrinho de Paulo ficou sabendo disso. E ele foi muito esperto. Ele foi contar, sabe para quem, Lígia? Para o comandante dos soldados. Ele bateu lá na porta do comandante dos soldados e contou para o comandante dos soldados: olha aqui, comandante, o pessoal lá do Sinédrio está querendo enganar você. Eles vão pedir para você levar Paulo lá para ele se explicar de novo. Só que eles vão pegar Paulo para matar ele no meio do caminho. Fica esperto, comandante. Isso eles iam fazer no dia seguinte, né? Aí o comandante acreditou no que ele estava falando e falou assim: você não conta para ninguém que você me falou isso. E o comandante armou toda uma estratégia para proteger Paulo. Ele nunca tinha pensado em tirar Paulo de Jerusalém, tinha, comandante? Não tinha motivo, né? Para tirar Paulo de Jerusalém, o problema dele era com os judeus, porque ele ia levar Paulo para outro lugar. Mas por causa disso, o comandante fez uma carta e mandou Paulo para Cesareia. Sabe o que era Cesareia? Não. Cesareia era o lugar onde morava o governador. O governador daquela região morava numa cidade que chamava Cesareia. Não era assim muito longe de Jerusalém, não. Mas era uma cidade mais importante. E ali Paulo o problema de Paulo ia ser tratado pelo governador. Então, lá na carta que o comandante escreveu, estava escrito assim, ó: Cláudio Lísias ao excelentíssimo governador Félix, saudações. Este homem foi preso pelos judeus que estavam prestes a matá-lo quando eu, chegando com minhas tropas, o resgatei, pois soube que ele é cidadão romano. Querendo saber por que estavam acusando, levei-o ao sinédrio deles. Descobri que estava sendo acusado em questões acerca da lei deles, mas não havia contra ele nenhuma acusação que merecesse morte ou prisão. Ou seja, eles não tinham motivo, não é? Para acusar Paulo. Quando fui informado que estava sendo preparada uma cilada contra ele, enviei-o imediatamente a Vossa Excelência. Também ordenei que seus acusadores apresentassem a Vossa Excelência aquilo que tem contra ele. Então ele mandou Paulo pro governador para poder defender a vida de Paulo, não é? É. E Paulo foi para um lugar mais importante ou um lugar menos importante? Mais importante. Ele foi para um lugar mais perto de Roma ou mais longe de Roma?
Hein, Lídia? Mais perto ou mais longe? De Roma. Roma era a capital. Era a capital Capital. do Império. Cesareia era a capital da região lá. Mas ele foi para um lugar mais importante ou menos importante? O que você acha, Lígia? Hein, Lígia? Acho que Lígia não tá nem sabendo o que nós estamos falando, né, Lígia? Ah, tô sabendo. Mas Paulo foi mandado, Lígia, para um lugar mais importante. Um lugar que ele ia conversar com o governador. Um lugar onde ele ia poder pedir pelos direitos dele. Então ele estava dando o primeiro passo para chegar em Roma. É o primeiro passo para chegar em Roma. Então Deus estava começando a fazer seu plano funcionar. Muito bem. Aí agora nós vamos pensar em algumas coisas a respeito dessa história. Porque aqui a história do capítulo 23 acabou. Quando Paulo vai para Cesareia, a história acaba, né? Mas a gente vai pensar sobre algumas coisas. Deus tinha contado a Paulo os seus motivos, os motivos dele de mandar Paulo para aquela situação, antes dele enfrentar a situação? Não. Não? Por que será? Porque tudo está sob o controle de Deus. Deus tem o controle de todas as coisas, né? É. Mas vamos pensar um pouquinho. Deus gosta de trabalhar com a confiança da gente. Não gosta? Ele gosta, né? E ele também sabe que a gente não é lá muito, Certinho. né, confiável. Que a gente perde a confiança muito fácil, né? E você acha que se Paulo soubesse da dificuldade que ele ia passar e aonde que Deus queria mandar ele, você acha que ele teria ido para Jerusalém? Provavelmente. Ia ser mais fácil ele desistir, não ia? Seria. Então Deus não contou para ele antes da hora para que ele não desistisse. E por que Deus também não deixou para contar só no final? No meio do caminho Deus contou para ele. Hein, Lídia? O que será, hein, Ricardo? Será que Deus, no seu maravilhoso plano, ele estava assim, preparando, amaciando Paulo? Pode ser. Será? Pode ser. Pode ser. Eu acho que Deus contou para ele naquele momento para que ele não desanimasse. Porque se ele não soubesse que aquilo tinha um propósito, pode ser que ele desanimasse e parasse de pregar. Né? Tira a mão. Você imagina pregar quando você está preso? Né? Não? Não vai ser fácil, não. Hein, Lígia? Imagina você pregar quando você está preso. Então, para não desanimar, Deus conta no momento certo. Não tem hora errada para Deus. Deus não erra o momento. Erra, menino? Não, Deus não erra o momento. Nem nas nossas vidas ele erra. Não tem hora errada para Deus. Deus não erra o momento. Quando às vezes parecer que está demorando alguma coisa que você precisa, ou que Deus não está respondendo a sua oração, ele não erra no momento. Quando ele precisar falar para você, quando for o momento certo ele vai falar, quando for o momento certo ele vai responder. Viu, Lígia? Deus não erra no tempo. E outra coisa, o plano de Deus se cumpriu todo de uma vez, depois que Deus falou qual que era ele para Paulo? Não? O que aconteceu? Foi cumprindo aos poucos? Foi. Paulo, naquele dia, ele foi mandado direto para Roma? Não. Ele foi mandado para onde? Pra Cesareia. Isso. Deus tinha um processo. Deus não ia mandar, o objetivo final era que ele fosse para Roma, mas antes de chegar em Roma, ele tinha outros lugares que ele precisava passar. Não é? Tinha todo um caminho que ele precisava seguir. Então, Deus não faz nada na hora errada e Deus faz tudo no tempo certo. Não é isso? Às vezes, pensa só,
Será que Paulo estava entendendo qual que era o plano de Deus para passar, para atrasar chegar no seu destino final? Acho que não. Mas Paulo desesperou? Não. Paulo deu a volta e voltou? Desistiu de continuar caminhando na vontade de Deus? Não. Paulo fez o quê? Confiou e foi dando um passo de cada vez. Isso, porque Deus não fala nada na hora errada, não é isso? Deus também não faz nada na hora errada. Lá em Eclesiastes 3:1 tem um versículo que ensina pra gente essas coisas. Lê lá pra nós, Ricardo. Eclesiastes 3:1 Uhum. diz o seguinte: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Todas as coisas têm um tempo certo, um tempo determinado. Deus vai fazer todas as coisas no tempo. Então, se você está esperando a ação de Deus na sua vida para que alguma coisa aconteça, né? Se Deus disse, prometeu alguma coisa, fique certo de que no momento certo Ele vai fazer. E confie em Deus no processo que Ele tem. Aprenda o que Deus está querendo te ensinar naquele momento. Não é? Paulo deve ter aprendido muitas coisas naquele momento difícil. Não é? A gente também pode aprender. A gente precisa confiar que Deus tem o tempo certo. E última coisa. Os judeus tentaram impedir que Paulo continuasse na missão que Deus tinha para ele. Não tentaram? Sim. O que eles fizeram para tentar impedir Paulo? Tentaram matar Paulo. Isso, eles planejaram matar Paulo, né? Deu certo? Não. Não, por quê? Pelo menos por enquanto. Por que não deu certo? Porque isso não faz parte do plano de Deus. Ai, foi o plano de Deus? Foi coincidência, não? Não. O menino lá não ouviu por coincidência, não? E contou pro comandante? Não. Quem que fez isso? Deus. Foi Deus. Porque Deus tinha um propósito, ele tinha um plano. Alguma coisa faz o plano de Deus dar errado? Não. Alguém pode fazer o plano de Deus dar errado? Não. Não, lá em Jó 42:1, fala isso pra nós. Lê aí, Marina. Eu reconheço que para ti nada é impossível e nenhum dos teus planos pode ser impedido. Nenhum dos planos de Deus pode ser impedido. Ou frustrados. O que a gente conhece mais é que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Não dá ruim o plano de Deus. O plano de Deus nunca dá ruim, porque Ele faz tudo para que os seus planos deem certo. Mesmo que as pessoas tentem fazer com que Ele dê errado, Deus usa até os planos para as pessoas, o plano dele dar errado, contribuírem para que o plano dele dê certo. Não é? Sim. O pessoal tentou matar Paulo para impedir o plano de Deus, mas o que eles fizeram, na verdade? Eles fizeram com que Paulo fosse para a Cesareia. Então, eles ajudaram o plano de Deus. Eles ajudaram o plano de Deus a acontecer. Porque Deus usa até o que é contra ele a favor dele. Olha o tamanho do poder desse Deus. Não é? A gente pode confiar nesse Deus? Sim. Pode, não pode? Pode. Então, quando a gente na vida estiver parecendo que o plano de Deus vai dar errado, a gente precisa confiar, ter fé. Né? Ter fé. E é simples ter fé, Marina? Se simples é igual a fácil, não é. Não é fácil, mas é simples? Depende. É uma questão de escolha, né? Você escolhe confiar ou ficar no desespero. A situação pode ser difícil, mas ter fé em Deus é simples, não é? Paulo precisou fazer alguma coisa para o plano de Deus dar certo? Não. Quem que fez por ele? Deus. Foi Deus, não foi? Foi. Não foi, Ricardo? Com certeza. Deus que fez o plano dele mesmo dar certo. Ele não precisou da ajuda de Paulo. Não. Paulo só precisou de Deus. fé. Confiar que no plano de confiar. Deus ia dar certo.
mesmo parecendo um negócio muito complicado, muito difícil e às vezes até impossível de se resolver. Mas o plano de Deus nunca dá ruim, nunca dá errado. E aí a gente pode ter a nossa fé fortalecida, cada vez mais certeza, porque fé, lá em Hebreus fala que é a certeza das coisas que a gente não vê, né? Mas ela é fortalecida até mesmo nessas dificuldades que surgem no meio do caminho. Então, tá bom? Então vamos orar e agradecer a Deus porque Ele é esse Deus que cumpre seus planos e que os planos dele são sempre o melhor para nós. Vamos orar? Ricardo, ora para a gente terminar? Vamos orar. Deus de amor, nós te agradecemos por esse estudo, por mais um encontro. Te agradecemos pela tua palavra que nos fortalece, que nos anima, que nos reanima. E te louvamos, ó Pai, por cada família presente, por cada família que está junto com a gente agora, para aqueles que vão assistir e vão refletir nessa verdade, nessa trajetória de Paulo, mais um episódio da vida de Paulo, e que podemos ter a certeza de que os teus planos nunca são frustrados. Os planos do Senhor nunca saem do controle do próprio Senhor Deus. Nós te agradecemos e pedimos a Deus que o Senhor continue guardando cada um de nós, continue dando paz a cada um de nós e a certeza de que os seus planos na vida de cada um de nós mesmos serão executados conforme a sua vontade, que é boa, que é perfeita e que é agradável ao Senhor mesmo. No nome de Jesus nós oramos, agradecemos e pedimos, renovamos nosso pedido de bênção sobre todos nós. No nome de Jesus é que nós oramos.